falta, pessoal. Teacher Daniel here again. Bom, nesse vídeo a gente vai iniciar uma nova série do canal. A gente vai falar sobre guitarras icônicas, dos grandes ídolos da guitarra, né? E para começar em grande estilo, nós vamos falar de uma das histórias mais curiosas sobre uma guitarra, que é a história da Les Paul Phoenix, do grande guitarrista britânico Peter Frampton, né? O meu guitarrista favorito. É um grande guitarrista que detém o recorde de álbum ao vivo mais vendido de todos os tempos. O famoso Frampton Comes Alive, de 1976, gravado com essa mesma guitarra. Mas a história dela começa alguns anos antes, quando Peter Frampton era o guitarrista de, na minha humilde opinião, a melhor banda de rock and roll do final dos anos 60 e início dos 70, que é o Humble Pie. Se você não conhece o Humble Pie, está esperando o que para ouvir? O fantástico álbum Rockin' the Filmer, né, foi gravado com essa guitarra, que, como é que a gente vai falar? É uma guitarra que a história dela já começa bem, né? Já começa num dos álbuns mais icônicos da história do rock and roll, né? Então, vamos começar logo essa história, não para de enrolar. O ano de 1970, o Humble Pie estava no famoso Fillmore West, né? Que é uma casa de shows emblemática do rock, por uma série de 3 apresentações. Peter Frampton recentemente tinha mudado a sua guitarra, né? Peter Frampton no início da carreira ele usava guitarras modelo Fender, Jaguar, se não me engano, e logo depois ele mudou para uma Gibson SG branca, né? Que eu vou inclusive colocar uma imagem dela aí para vocês verem. Ele gravou um show de televisão com essa guitarra de 3 captadores SG. E na época dessa turnê dos anos 70, com o Humble Pie, né, no final de 69, começo dos anos 70, ele decidiu mudar o timbre dele para voltar um pouco ao que ele fazia antigamente, porque por um período ele usou uma Gretsch semiacústica, não sei se foi a 6120, Country Gentleman, ou se foi algum outro modelo. Mas durante um período ele usou Gretsch, né? Inclusive naquele famoso álbum Natural Born Boogie, Natural Born Home, agora não vou lembrar. Mas numa das primeiras músicas aí do Humble Pie, ele utilizou uma Gretsch, né? E ele tentou voltar para esse timbre, só que ele não queria usar a Gretsch mais, ele queria continuar com a Gibson, né? E ele pegou uma ES-335. Ele estava tentando fazer mais ou menos o que o Ted Nugent faz com grande propriedade, que é utilizar a microfonia a favor do som de guitarra, principalmente ao vivo, né? Mas o jeito de tocar do Peter é diferente do Ted. Então o Peter Frampton não estava conseguindo encaixar muito bem a microfonia dentro da sonoridade ali que ele precisava. E isso estava frustrando muito ele durante essa turnê. E ele tinha essa apresentação, nessa série de 3 apresentações, uma das quais seria gravada, que seria a última, né? E ele estava sem uma guitarra que fosse capaz de ter o som dele, né? O que foi que aconteceu? Bom, é aí que entra na nossa história a figura do Mark Mariana. Durante muitos anos eu achei que esse Mark Mariana era uma mulher, por causa do nome Mariana, mas não é. É um amigo do Peter Frampton, acompanhava ali os shows, acompanhava os bastidores, andava junto com o pessoal do Humble Pie. E ele percebeu a insatisfação do Peter com a microfonia, né? E o Peter já estava desesperado. Estava indo para a terceira noite, né? Que ia ser gravada, que talvez virasse um álbum ao vivo. Na época não tinha essa certeza ainda. Mas com os problemas de timbre que ele estava tendo, provavelmente o álbum não ia virar. Não ia virar um álbum, né? A apresentação não ia virar um álbum. O Mark Mariano apareceu ali com uma guitarra que ele tinha comprado ali por $50. Esse povo velha, antiga, já tunada, mexida, né? Na época os guitarristas mexiam bastante nos instrumentos, não tinha esse conceito de guitarra vintage ainda, né? Nossa, não se coloca a mão numa Les Paul vintage. Na época o pessoal
Primeiro que não era nem considerado como instrumento vintage, né? Era considerado um instrumento velho, né? Uma guitarra ali em 1970, de 1950, 54, 57, que é provavelmente o período dessa Les Paul Custom, ela era considerada uma guitarra velha, né? A Gibson ainda não tinha assim seu renome e tal, mas ainda não era o que é hoje pra gente guitarrista, né? A Gibson, isso aí aconteceu depois, né? Isso aí depois dos anos 70, dos anos 80, Slash. Hoje a gente tem essa aura de mistério da Gibson, mas ainda não era tão assim na época, era apenas uma guitarra que estava sendo utilizada ali, né? Então chegou com essa guitarra estranha Les Paul, com 3 captadores, né? Porque eu já estava familiarizado com 3 captadores por causa da SG que ele estava usando. Beleza, vamos ver o que dá, né? Experimentou ali, achou o som bacana, né? Depois se descobriu que essa guitarra era inteiramente de mogno, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Sem o famoso top de maple, que é característico das guitarras do modelo Les Paul. Inclusive, que consagrou o modelo Les Paul, né? A Les Paul 59, aquele famoso top de maple, né? O Slash usa, Jimmy Page usa, né? O Ace Frehley. Mas essa não tinha, essa era de uma pintura sólida, preta. Esse sujeito, Marco Mariano, então ofereceu a guitarra para o Peter realizar a apresentação no terceiro dia. Né? Então o Peter foi lá preparado para o terceiro dia, o show foi fantástico. Né? Como a gente pode afirmar, né? Uma simples audição desse disco que se tornou o icônico álbum Rockin' the Filmer do Humble Pie, que é um álbum consagradíssimo até hoje. Né? Então, olha que interessante, né? Na primeira vez que a guitarra foi utilizada, ela já virou um álbum, e esse álbum é um blockbuster aí do rock and roll, né? É a apresentação do Fillmore com essa guitarra que virou o álbum Rockin' the Filmer do Humble Pie. Inclusive que nos presenteou com a versão ao vivo de I Don't Need No Doctor, né? Que é uma música fantástica. Após essa apresentação, Peter Frampton imediatamente quis comprar a guitarra, né? Ele falou, você não quer vender essa guitarra, né? Eu falei, não vou vender não. Ele já fez aquela cara de bunda, né? Falou, eu vou dar pra você, Peter, vou dar essa guitarra pra você. Eu não poderia fazer, depois de ver o que você fez com ela nesse show, não poderia ser de outra forma, né? Eu tô te dando essa guitarra, a guitarra é sua. Ele já ficou felizão, né? A partir dessa época, a guitarra se tornou a fiel escudeira do Peter Frampton, né? Peter Frampton utilizou ela em tudo que ele fez. Até que o destino nos separou num acidente aéreo durante a turnê do álbum Breaking All the Rules em 1980, que foi um acidente meio esquisito. A gente pode depois fazer um vídeo sobre a história do Peter Frampton, é uma história muito interessante, inclusive do ponto de vista da indústria da música, né? A gente pode até analisar a carreira do Peter Frampton sob essa ótica, mas isso aí é assunto para a gente estar falando da guitarra aqui. Então, né, essa guitarra acompanhou o Peter Frampton ali na maior parte da sua carreira, né? Desse dia no Humble Pie, depois ele saiu do Humble Pie, ele tocou com o George Harrison no álbum All Things Must Pass, com essa guitarra, ele tocou em vários outros álbuns clássicos aí de outros músicos com essa guitarra, inclusive no famoso Frampton Comes Alive, que a gente citou, né? Você está vendo aí o Peter Frampton na capa desse disco com essa guitarra, né? Então a guitarra, além de ser muito boa, de ter um timbre muito característico, ela também teve essa história, né? Que ela ficou eternizada na capa desse disco de 1976, que é um disco famosíssimo, né? É o álbum ao vivo mais vendido de todos os tempos. Bom, vamos falar um pouco sobre as especificações dessa guitarra, né? Por que ela tem esse timbre tão característico, né? Porque ela é tão diferente. Bom, é uma Les Paul Custom. Eu não consegui descobrir se ela é uma 54 ou uma 57 ou algo entre esse período, mas ela é algo entre esse período, né? Não poderia ser de outra forma. Até por causa da cor sólida, né? Na época, as cores sólidas, principalmente a preta, eram as principais especificações da Gibson, no caso da Les Paul, antes da guitarra Sunburst, que a gente conhece, né? 58 e 59.
Então ela é desse período entre 54 e 57, com algumas modificações, né? Que pouca gente sabe que eram feitas várias modificações na Les Paul original. A maioria dos guitarristas não gostava do sistema de prender cordas dela, né? Que era um sistema um trapezoidal, né? Eu vou ver se eu encontro uma foto aí dessas guitarras antigas da Gibson, né? Eram no começo as Gold Top, né? Depois foi pintado de preto também, tá, pessoal? Não eram só pretas as Les Paul, tinha a Gold Top também e algumas outras cores sólidas, mas eram mais raras. Outra característica dessa guitarra em si é que ela é uma custom, né? A gente pode ver pelos frisos e pelo formato do headstock. Ela não é standard, ela é a custom. Ela é toda de mogno, que é muito interessante, né? Foi numa época anterior, nessa época não existia um padrão na produção da Gibson, né? Algumas guitarras eram todas de mogno, algumas eram de mogno com top em maple. Então ainda não tinha uma padronização da Gibson nessa época. Eles estavam ainda encontrando ali. Essa em si é de um mogno bem leve, segundo o Peter Frampton, e toda de mogno, né? Um mogno bem leve. Outra característica dela é que tem 3 captadores, né? Poucas Les Paul a gente conhece com essa característica, né? E poucos guitarristas também utilizaram essa configuração, né? A gente pode lembrar aí do Peter Frampton, né? 1970, ficou famoso com essa guitarra de 3 captadores. O Ace Frehley, também do Kiss, que usa uma Les Paul também com 3 captadores, né? São os dois mais famosos aí que utilizam essa configuração. E ela tem um tipo muito característico por causa dos 3 captadores, né? Bom, como eu já disse, a guitarra foi companheiro do Peter Frampton até a gravação em turnê do Breaking the Rules, né? Que é uma música que tem um dos melhores riffs de guitarra de todos os tempos, né? A letra é muito boa também. Estranhamente, ela fez muito sucesso na América Latina, mas não fez tanto sucesso em outros lugares. Lógico, o pessoal respeita ela como um dos riffs clássicos do Peter Frampton, mas ela não fez tanto sucesso. O Peter Frampton já estava em decadência de fama nessa época, não musicalmente, mas de fama, né? Justamente por causa dessa fama que a música teve aqui na América Latina, Peter Frampton foi fazer uma turnê latina, né? Uma turnê aqui nas nossas querências, nos nossos países aqui, Argentina, Chile, o pessoal do Chile gosta muito do Peter Frampton, talvez até mais que os brasileiros e os argentinos. Então, mais Argentina, Chile, Brasil, não sei se passou pelo Paraguai também, se passou pela Venezuela também. Gostam muito do Peter Frampton, né? Peter Frampton gosta de muito prestígio nesses países. E passando pela Venezuela ali, teve um acidente com um avião de carga que carregava essa guitarra. Aí tem toda uma história sobre o que aconteceu com essa guitarra, se ela foi realmente queimada. Falaram que ela foi queimada, depois não conseguiram encontrar nenhum destroço dela, uma história meio estranha também, pra mim, né? Mas o que bateu-se o martelo foi que essa guitarra tinha sido destruída. O Peter Frampton ficou muito triste, muito arrasado, não só por causa da guitarra, mas porque morreu gente nesse acidente. Não, ninguém da equipe, né? Eles estavam em outro avião, esse avião era só de carga, mas morreram os tripulantes ali. Ele ficou muito chateado na época. Perdeu muitos equipamentos, coisas que não poderiam mais ser substituídas, né? Inclusive isso modificou muito a sonoridade do Peter nos anos 80, né? Nessa época. Bom, o que aconteceu é que a história podia ter terminado aí, né? A história dessa guitarra poderia ter terminado aí. Uma história com um final triste, mas seria uma história legal mesmo assim, né? Como ela chegou nas mãos do Peter, como ela se perdeu, né? Foi dada a ele e não era dele mesmo, era do Mark Bariana, então ele perdeu uma coisa que não era dele, não doeu pelo menos no bolso, né? Mas é aí que a história fica interessante, né? Porque não acaba aí.
não acabou aí a história. A guitarra volta a fazer parte da história do Peter Frampton, né? É, no intervalo entre esse período, né, de 1980 até quando a guitarra foi reencontrada, em 2012, o Peter Frampton teve aí outras guitarras, né? Um período que ele passou utilizando Super Strat, guitarras com dois captadores humbucker, né? Tipo Strato com dois humbuckers. Teve um período que ele usou Telecaster, teve um período que ele voltou para as Gretsch, né? Que foi um outro álbum muito legal dele de 1994. Em 2000, a Gibson fez uma parceria com o Peter Frampton. Ele voltou a usar a Gibson Les Paul de novo. A gente pode ver isso, a volta do Peter Frampton com Les Paul no álbum Live in Detroit, que um timbre fantástico, uma versão maravilhosa de I Don't Need No Doctor, de novo, né, ao vivo, versão muito legal. Eu pirei nesse álbum na época que ele foi lançado, em 2000. E em 2000 mesmo, né, a Gibson lançou a Signature do Peter Frampton, a guitarra Signature, baseada nessa guitarra antiga do Mark Mariana. Só que com algumas modificações que era o que o Peter estava usando na época, né? Continuava com 3 captadores, mas agora era o 57 Classic da Gibson. Existem algumas versões da Signature do Peter, não existe uma só. Uma delas tem o corpo com câmeras, né? Que tem um som mais aerado, que tem uma diferença de timbre. Tem algumas que são inteiras de mogno. Não sei se tem com top de maple, acredito que tenha também, né? Então existem algumas versões da Signature do Peter Frampton e ele continua utilizando essas guitarras. Inclusive a que ele trouxe no Brasil no show que eu fui em 2010 foi uma dessas Signature, né? Ele usa bastante nas versões antigas das músicas. Essa guitarra usou bastante, né? Ele voltou a utilizar a guitarra antiga dele. Mas em 2012 essa guitarra volta, né? A partir de uma investigação de 2 fãs, que existia uma lenda de que essa guitarra não tinha sido queimada, que alguma pessoa salvou ela dos escombros e passou a utilizar. Muita gente já tinha até ouvido isso, né? Essa história, mas nunca tinha dado muita moral, né? Achou meio maluquice isso aí, mas sempre com aquela pontinha de esperança, acredito, né? De que fosse. Então, 2 fãs do Peter Frampton pegaram e falaram: vamos a fundo nessa história, vamos descobrir se é mesmo. Acabaram descobrindo a guitarra, compraram a guitarra e mandaram entregar para o Peter Frampton. Então, inclusive, vocês estão vendo aí o momento que a guitarra voltou para as mãos dele, né? Olha a cara de surpresa dele. De surpresa e tristeza, né? Porque a guitarra tá toda zoada. A guitarra tá toda quebrada, tá sem cordal, tá sem nada. Aí dá uma olhada para vocês verem. Mas muito interessante que essa guitarra voltou para as mãos do dono, que não era o dono, né? Voltou para a mão do Mark Mariano? Não. Do Mark Mariano, que era o dono, voltou para a mão do Peter Frampton. Essa guitarra foi levada para o Custom Shop da Gibson. Ela foi batizada de Phoenix, né? Daí o título do vídeo, né? Por motivos óbvios, ela foi chamada de Phoenix, né? Foi salvo. O cara da Custom Shop, ele mostra que ela teve algumas marcas de queimado, né? Que ela passou por altas temperaturas, que deu uma derretida no friso lateral. Aí o Peter Frampton pediu que fossem feitas só as alterações necessárias para a funcionalidade dela, né? Que era para deixar meio zoadona mesmo, do jeito que ela estava na época. Tipo a Strat do Horry, né? Mais ou menos essa era a ideia. Então foram trocados os captadores, né? Foram colocados os captadores que o Peter Frampton utiliza hoje em dia, que são os 57 Classic da Gibson. Foi feita uma limpeza, né? Foram trocados os traços, tudo tal, para a guitarra ficar utilizável novamente. E ela participou da gravação do DVD Frampton Comes Alive 35, né? Comemoração dos 35 anos de lançamento do clássico de 76, o disco ao vivo mais vendido de todos os tempos, né? Tem as versões clássicas de Show Me The Way, Baby I Love You Way e Do You Feel Like To. A versão ao vivo de Do You Feel Like To, uma versão de 13 minutos, 14 minutos, se eu não me engano, é maravilhosa. O final dessa música é um final apoteótico, né? Um final, uma coisa... Para quem gosta de rock, você ouve o final ali
a finalização dessa música, não tem como não falar que aquilo ali é uma obra-prima do rock, né? A finalização de música mais fodástica que eu já ouvi na minha vida. Imagina eu com 15 anos, foi a primeira vez que eu ouvi isso. É uma história muito interessante, né? Dessa guitarra Les Paul da Phoenix. Depois ele mostra ela lá no vídeo, fala, oh, ele voltou pra mim, bem a tempo da comemoração do 35, tudo muito certinho, né? Bom, eu tenho minhas próprias ideias e teorias sobre a carreira do Peter Frampton. Acho até legal, se vocês quiserem saber o que eu penso sobre isso, coloquem nos comentários. Mas essa é a história da guitarra Phoenix do Peter Frampton, né? Ela tá aí, agora é feita até a versão custom shop dela, se eu não me engano. E Peter Frampton voltou pra mídia, né? Peter Frampton, antes de encontrar a guitarra, ele ganhou um Grammy com o álbum Fingerprints, né? Impressões digitais, um álbum muito legal, um álbum instrumental, que é o que ele gosta de fazer, né? Que ele gosta de tocar realmente. Então, a história do Peter Frampton foi uma história cheia de altos e baixos. Se vocês quiserem saber mais, eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Bom, nesse vídeo eu vou ter que colocar uma meta, tá, pessoal? Que isso aqui vai dar trabalho para editar. Foi um trabalho de pesquisa muito grande, tive que assistir vídeos aí em inglês, né? Embora para mim isso seja até bom, eu gosto de assistir vídeos em inglês. Mas foi um trabalho de pesquisa muito grande que eu fiz para trazer esse vídeo para vocês, né? Essa história interessante para vocês. Vai ter um trabalho de edição terrível, então eu vou colocar uma meta aqui. Eu tenho algumas outras guitarras icônicas para falar, que eu já marquei aqui. Tem a Strat do Rory, tem a Black do Eric Clapton, tem a Lane A59 do Steve Ray Vaughan. Gostaria de falar também da Lucille do B.B. King, que não é apenas uma, né? Uma história muito legal da Lucille. Tem a Les Paul do Slash, eu gostaria de falar, né? A clássica Les Paul do Slash, que não é da Gibson, embora muita gente ache que é. A Gretsch dos The Monkees, né? A Gretsch das cordas dos The Monkees, que é uma guitarra icônica também. Pra mim, pelo menos essas guitarras são icônicas. Se você gostou do vídeo, se você quer que eu continue fazendo a série, por favor, compartilhe o vídeo, deixe seu joinha. Eu vou pôr uma meta, eu vou gravar o segundo quando a gente chegar em 1.500 visualizações ou 100 likes, né? Quando o vídeo tiver com 100 likes ou 1.500 visualizações, que é o mínimo que eu preciso aí para pagar o tempo e a pesquisa de pesquisa toda que eu tive que fazer, eu faço o próximo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, Zlatan.